Depois de hoje, você nunca mais vai olhar para o relógio às 3 horas da manhã da mesma forma. Nem tudo que é mistério quer ser descoberto. E hoje, você pode se arrepender de assistir isso até o final. Bem-vindo ao Abismo Desconhecido. Existe um horário específico da madrugada em que o mundo parece errado. Não é apenas silêncio. Não é só escuridão. É como se algo invisível mudasse. Talvez você já tenha acordado exatamente às 3 horas da manhã, sem motivo. O corpo imóvel, a mente alerta, o coração batendo mais rápido do que deveria. E por alguns segundos, você sente que não está sozinho. Mas e se eu te disser que isso não é coincidência? E se esse horário tiver um significado que quase ninguém tem coragem de investigar? Respira fundo, porque essa história começa exatamente aí. Era uma noite comum, como qualquer outra. Um jovem, vamos chamá-lo de Lucas, decidiu testar algo que tinha visto na internet. Um experimento simples, mas carregado de relatos perturbadores. Acordar todos os dias exatamente às 3 horas da manhã, durante 7 dias seguidos. Nada de rituais complicados, nada de invocações. Apenas acordar, observar e anotar. No primeiro dia foi tranquilo. O alarme tocou, ele acordou meio sonolento, olhou ao redor, não viu nada de estranho e voltou a dormir. No segundo dia, algo já parecia diferente. O quarto estava silencioso, mas havia uma sensação estranha no ar, como se o ambiente estivesse mais pesado, mais denso. Ele não soube explicar, apenas ignorou. No terceiro dia, veio o primeiro sinal. O alarme nem chegou a tocar. Lucas acordou sozinho, exatamente às 3 horas, sem barulho, sem motivo e com a nítida sensação de que algo o havia acordado. Ele ficou imóvel na cama, olhando para o teto. E então percebeu um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro. Não vinha de fora, parecia vir de dentro do quarto. Agora me responde uma coisa. Você já teve a sensação de ouvir algo, mesmo quando tudo está em silêncio absoluto? Porque é exatamente assim que começa. No quarto dia, Lucas decidiu gravar. Deixou o celular filmando a noite inteira. Quando acordou às 3 horas novamente, dessa vez com o coração acelerado, ele sentiu algo ainda mais intenso. O ar parecia frio demais, mas não era um frio comum. Era aquele tipo de frio que parece atravessar o corpo, como se viesse de dentro. Ele olhou lentamente para o canto do quarto e por um segundo, um único segundo, teve a impressão de ver algo ali, uma forma, parada, observando. Mas quando piscou, não havia mais nada. Na manhã seguinte, ele revisou o vídeo. As primeiras horas eram normais, ele dormindo, o quarto em silêncio. Mas quando o relógio marcou 2h59, a câmera começou a falhar. Pequenos cortes, interferências. E então, exatamente às 3 horas, o áudio captou algo. Um som, baixo, arrastado, como se alguém estivesse falando. Mas não dava para entender as palavras. Só havia uma certeza. Lucas não estava falando. Agora pensa comigo. Se não era ele, quem era? No quinto dia, o medo já tinha se instalado. Mas junto com o medo, veio a curiosidade. Ele decidiu ir mais longe. Dessa vez, ao acordar às 3 horas, ele não ficou na cama. Levantou e caminhou lentamente pelo quarto. Cada passo parecia ecoar mais do que o normal. O silêncio era tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. E então, ele parou, porque ouviu um som claro vindo de trás dele. Respiração lenta, pesada, próxima demais. Ele não virou na hora, ficou imóvel, sentindo cada batida do próprio coração, até que lentamente virou a cabeça. E não havia ninguém, mas o som parou exatamente no momento em que ele se virou. No sexto dia, Lucas não colocou o despertador. Ele queria ver se acordaria sozinho. E acordou, exatamente às 3 horas da manhã. Mas dessa vez, não foi o quarto que estava diferente. Foi ele. Seu corpo estava pesado, imóvel. Ele não conseguia se mexer, paralisado. Mas o pior não era isso. O pior era que ele não estava sozinho. No canto do quarto, algo estava lá. Agora não era mais uma sensação, não era mais uma dúvida. Era real, uma presença, alta, escura, sem forma definida, mas claramente ali, observando, esperando. E então, ela se moveu. Lucas tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou se mexer e nada. A única coisa que ele podia fazer era olhar e sentir. Aquela coisa se aproximou lentamente da cama. Cada segundo parecia uma eternidade, até que parou ao lado dele. E então, se inclinou, como se estivesse sussurrando algo diretamente em seu ouvido. Na manhã seguinte, Lucas acordou, suando, assustado, mas livre. Ele nunca mais tentou repetir o experimento. Nunca mais deixou o relógio marcar 3 horas sem estar dormindo profundamente e apagou todos os vídeos, menos um. Um último trecho ficou salvo, curto, poucos segundos, gravado exatamente às 3 horas da manhã. A câmera mostra Lucas, deitado, imóvel. Mas não é isso que chama a atenção. No fundo do quarto, há uma sombra, que não estava lá antes. E o mais perturbador, ela se move, mesmo quando tudo está parado.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez fique com você depois que esse vídeo acabar. E se esse horário não for apenas um acaso? E se for um momento em que algo se aproxima do nosso mundo? Alguns chamam de a hora morta, outros de o horário da ruptura. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muitas pessoas ao redor do mundo acordam exatamente nesse mesmo horário, sem saber por quê, sem entender o motivo, como se algo chamasse. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que acontece às 3 horas da manhã, mas sim por que você acorda. E se um dia isso acontecer com você, se você abrir os olhos no meio da madrugada e o relógio estiver marcando exatamente 3 horas, não se mexa rápido demais. Não olhe imediatamente ao redor. E, principalmente, preste atenção no silêncio, porque às vezes, o que parece silêncio está só esperando você perceber que nunca esteve sozinho. Agora me diz, você já acordou exatamente às 3 horas da manhã? Ou pior, está começando a perceber isso agora? Se inscreve, porque o próximo mistério pode ser ainda mais perturbador.